Olá, tudo bem? Hoje resolvi gravar este vídeo, depois de um longo período sem gravar vídeos para o canal, para falar das CBDCs. E o que são as CBDCs? São as chamadas Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de bancos centrais. Mas antes de entrar neste tema, e que é um tema para mim muito importante, porque neste vídeo eu pretendo desmontar uma série de falácias que estão a circular pela internet por pessoas que estão extremamente preocupadas com o surgimento dessas moedas, e neste vídeo vamos perceber porquê. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero desmontar uma outra falácia que já deveria ter feito isto já há muito tempo e não fiz, e que tem a ver com a real causa da crise financeira de 2008. Se eu perguntar a maior parte das pessoas se elas sabem qual foi a causa do que gerou a crise financeira de 2008, a grande maioria irá dizer que teve a ver com a bolha no sistema financeiro, que teve a ver com a bolha de crédito, e isto, na verdade, não foi uma causa, foi a consequência de algo que não se fala, e não se fala por uma questão muito simples. Porque ao se falar sobre isso, muita coisa acaba sendo posta em causa. Desde logo, algumas questões relacionadas com o próprio capitalismo, mas mais do que isso, é posto em causa o próprio sistema, o sistema financeiro, a sua credibilidade e até mesmo os políticos, porque, obviamente, sabendo das consequências de algo que foi proposto há alguns anos atrás e que cresceu e que gerou tudo isto que vamos falar a seguir, nada fizeram para travar essa situação. Então, o que é que foi isto? Bom, se eu lhe perguntar qual é a entidade responsável por emissão de moedas, você provavelmente dirá que são os bancos centrais. No entanto, isto é muito parcialmente verdade. Já foi assim, num passado relativamente recente, mas já há muito tempo que deixou de ser. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 10% ou até menos de 10% do dinheiro em circulação, apenas 10% ou menos 10%, é dinheiro efetivamente criado pelos bancos centrais. 90% ou mais são dinheiro gerado pelo sistema financeiro. E porquê, e como é que o sistema financeiro cria esse dinheiro e porquê que foi a geração desse dinheiro pelos bancos privados é que acabou por levar à crise de 2008? Pelo seguinte, basicamente, pondo as coisas de uma forma muito simples, o que é que seria normal acontecer num sistema financeiro quando se respeitasse o limite normal de crédito? Uma pessoa deposita, por exemplo, 100 euros, 100 reais, 100 dólares, seja o que for, 100 unidades de conta no banco, e este banco, evidentemente, não vai ficar com aquele dinheiro lá à espera que a pessoa vá levantar o dinheiro. Basicamente, o que ela faz é emprestar esse dinheiro a outra pessoa a uma taxa de juro, e o ganho do banco, entre outros, mas o ganho principal, basicamente, tem a ver com a diferença entre a taxa de juro que ele paga ao cliente e a taxa de juro que ele recebe do crédito. O que é que passou a acontecer a partir de determinada altura? O que passou a acontecer é que os bancos começaram a emprestar muito mais do que aquilo que tinha dinheiro, porque com a informatização e com a possibilidade de simplesmente colocar dígitos nas contas dos clientes, era muito fácil ao sistema financeiro pura e simplesmente colocar um saldo na conta de um tomador de crédito, e pronto, a pessoa tem lá aquele crédito que,
como é óbvio, deixa de ter suporte, deixa de ter lastro com dinheiro em caixa. Se uma pessoa deposita 100 euros, por exemplo, 100 reais, como disse, dólares, seja o que for, numa conta e o banco empresta 1000, quer dizer que o banco emprestou, dos 1000 que emprestou, 900 foi dinheiro gerado a partir de nada. Ele gerou artificialmente esse dinheiro, porque esse dinheiro não existe. Como é que seria se o processo fosse os bancos centrais continuassem a ter o monopólio da emissão de dinheiro? Haveria duas possibilidades. Ou os bancos teriam uma forte limitação no crédito e, portanto, não teriam nenhuma possibilidade de emprestar mais. Na verdade, os bancos nem sequer, dos 100 unidades de conta, vamos falar assim, que entra no banco, o banco nem sequer tinha a possibilidade de emprestar a totalidade. Basicamente, o que o banco estava obrigado era a depositar no próprio Banco Central aquilo que chamavam depósitos, chamados depósitos compulsórios, de 20% desse valor. Ou seja, se eu depositar lá 100 unidades de conta, por exemplo, 20%, varia de país para país e ao longo do tempo foi variando, teria que ser depositado no Banco Central com uma questão de garantia e só 80 é que poderia ser emprestado. Bom, então, como eu disse, o que acontece na prática, o banco empresta muito mais. E qual então seria o processo normal? No processo normal, ou o banco teria apenas aquelas 80 unidades de conta para emprestar e automaticamente haveria uma forte limitação do crédito, ou então, se fosse por uma questão, sei lá, de crescimento económico, seja por que motivo for, houvesse necessidade de aumentar o crédito, a solução óbvia seria o sistema financeiro ou o próprio Estado, por sua iniciativa, emitir mais dinheiro e depositar esse dinheiro na conta dos bancos, que passariam então a ter mais crédito para emprestar aos seus clientes. Portanto, sempre que fosse necessário mais crédito, o próprio Banco Central se encarregaria de emitir mais dinheiro e assim o crédito ia aumentando. Isso seria o normal. Como isto deixou de acontecer? Porque, pura e simplesmente, os bancos passaram, e isso com conhecimento de todos, e esse processo nunca foi considerado legal, passou a emitir muito mais do que aquilo que tinha. O que é que isto levou? Aqui, a determinada altura, quando a pessoa começa a emprestar, imagine que você tem, sei lá, 1000 unidades de conta consigo, e você vai emprestar aos seus vizinhos, você está limitado àqueles 1000. Se você começa a dar créditos às pessoas para além daqueles 1000, em algum momento as pessoas vão querer levantar o dinheiro para fazer aquilo que estava, pronto, para aquilo, a razão porque ela fez o empréstimo, e você não vai ter o dinheiro para dar, porque basicamente o que fez foi assinar um compromisso de entregar um determinado valor às pessoas e esse valor não existe. Então foi basicamente isso que, a dada altura, e necessariamente acabou por ocorrer. Pura e simplesmente os bancos não tinham dinheiro para satisfazer os créditos que entretanto tinham sido criados. E portanto, e como o crédito estava muito fácil de dar, os bancos geravam eles próprios dinheiro com a maior das facilidades. Imagina se você tivesse em casa a sua máquina de imprimir dinheiro, que maravilha que seria, não é? Sempre que precisasse fazer uma compra, você pura e simplesmente metia a impressora para imprimir papel e chegava num sítio qualquer e comprava aquilo que bem entendia. Basicamente era isso que os bancos faziam e continuam a fazer. Não foi a crise, nem sequer isso foi corrigido. Os bancos continuam a emprestar para além da capacidade que eles têm de poder fazer. Então, dessa forma, vai sendo gerado no dinheiro de forma totalmente artificial. Bom, no fundo, o que esteve na origem da crise foi basicamente isso. Entendido esse processo, vamos então
falar do tema deste vídeo, que são então as CBDCs. E porquê que ela está a causar muito pânico nas pessoas? Basicamente, ela está a causar muito pânico nas pessoas porque com a digitalização, acabando o dinheiro físico, deixa de haver a possibilidade das pessoas fazerem transações em que sem conhecimento do Estado, porque todas as transações passarão a estar registadas no sistema central. Mas eu vou-vos mostrar um vídeo em que uma pessoa... Há vários, mas por acaso eu escolhi esse em particular porque a pessoa basicamente fala de todos os motivos porque ela é contra as CBDCs e ainda acrescenta mais dois pontos que eu só vi no vídeo dela, mas que também acho bastante interessante. Então, embora, como disse, embora haja outros a falar da mesma coisa, este para mim é o mais completo em termos de falácia. Eu vou-vos deixar assistir o trecho em que se fala todas essas falácias e depois vou voltar aqui para desmontar cada uma delas. Central. E se isso for mudado e você concentrar o crédito nas mãos do Banco Central, seria uma grande ameaça para os bancos e para quem é acionista de banco também. Até por isso, eu gosto muito de banco, porque afinal de contas, vocês acabaram de ver aqui, eles literalmente criam dinheiro, mas em todo caso, não é interessante que você tenha uma carteira muito concentrada em apenas um único setor, né? Então vale a pena você também ter diversificação em outros setores que você julga promissores. E o outro ponto que sai desse aqui é aquela questão da preocupação com a liberdade, que eu havia falado anteriormente. Pelo seguinte, imagine que você tenha um dinheiro 100% digital e totalmente rastreável. O Estado vai saber tudo o que você fez com o seu dinheiro. Sabe quando falam, por exemplo, o Bitcoin é perigoso, porque tem essas transações e você não sabe para onde está indo o dinheiro. Bom, isso é uma meia verdade, porque por ser digital, o Bitcoin deixa rastros muito claros. Lá no seu blockchain as transações são públicas, então simplesmente se você conhecer o dono de uma determinada carteira, você sabe para quem que ele está transacionando. E você pode, inclusive, acompanhar essa carteira, as transações todas que ele está fazendo ao longo do tempo. Então, perceba que você não conhece a identidade dos indivíduos, mas se você souber quem é o dono da carteira, aí fica muito fácil de ver o que ele está fazendo com as quantias, o quanto que ele está transferindo, o quanto ele tem de saldo. Então o Bitcoin, ele é rastreável, mas ele tem um certo grau de anonimato, enquanto as pessoas não conseguem ligar aquele endereço ao dono da carteira. Agora, com o Pix, por exemplo, várias pessoas usam como a sua carteira, o seu código Pix, o CPF, o celular. Então o Banco Central sabe quem está transacionando. E toda transação que você faz com o Pix, ele sabe a quantia para quem você está mandando. Imagine isso ampliado com esse real digital. Porque pensando em termos de rastreabilidade, o grande inimigo do governo não é o Bitcoin. Até outras criptomoedas são menos rastreáveis, mas o inimigo de fato é o dinheiro de papel. Porque depois que você tira o dinheiro num banco e começa a fazer transações com ele, fica impossível detectar para onde está indo aquele dinheiro. Antigamente, quando existia a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que durou 8 anos, diga de passagem que o provisório não foi tão provisório assim, e toda hora há uma ameaça de voltar. Toda transação que você fazia transferindo dinheiro de uma conta para outra, por exemplo, era tarifada. Quando que você parava de pagar essa tarifa? Você pagava quando sacava, inclusive, mas depois nas transações feitas de maneira física, como ninguém sabia se você estava transacionando ou não, não havia como cobrar uma CPMF. Agora, se todas as transações forem digitais, nós temos esses pontos. Primeiro, o governo vai conseguir saber tudo que você está fazendo. Segundo, fica muito simples, depois que todo mundo está usando um real digital e já não há moeda física para você correr para ela e fugir de tarifas colocadas sob transação, a criação de um imposto digital. Então nós poderíamos ter uma volta de uma CPMF, mas tirando o P de provisório, seria simplesmente uma contribuição sobre movimentação financeira. Seria muito mais fácil de criar e muito mais difícil de você evitar. Como que você poderia evitar? Utilizando criptomoedas, Mas é bem verdade que várias criptomoedas também têm suas tarifas de transação para remunerar os mineradores. E o último ponto é que vamos colocar o que acontece na China. Vamos supor que lá você seja considerado um inimigo do Estado porque você tem condutas ou uma ideologia diferente do partido político que manda no país. O que aconteceria nesse caso é que simplesmente eles podem, a qualquer momento, se as contas são todas ligadas no Banco Central, simplesmente bloquear a sua conta e proibir que você use os recursos dos quais você seria dono, E mesmo assim você não pode usar. Então o mesmo tipo de coisa poderia acontecer aqui no Brasil em um estalar de dedo. Bom, agora
agora que vocês assistiram ao vídeo, vamos lá ver então, vamos rebater essas falácias uma por uma. A primeira coisa que começa-se por dizer é que, nesse aspecto é verdade, é que o dinheiro é totalmente rastreável. Portanto, as CBDCs passam a ser totalmente rastreados. E isto o Estado, portanto, vai saber tudo o que você faz com o seu dinheiro. Este ponto é exatamente isso que se passa. Entretanto, então, onde começa a falácia? É que a seguir dá um exemplo de que, por acaso, um exemplo muito curioso, que é o facto de, com a existência do dinheiro físico, o que é que acontece? As transações são apenas parcialmente rastreáveis. Porque a partir do momento que você vai a um caixa automático, levanta o seu dinheiro, esse dinheiro que está na sua mão, você pode transacionar com qualquer pessoa e sem o conhecimento do Estado. E agora a questão é, porquê que isto preocupa tanto as pessoas? Porquê que essas pessoas sentem uma preocupação tão grande com o facto de o Estado passar a saber tudo o que você tem? Eu, por enquanto, vou-lhe dar apenas uma dica. O que é que você vê em comum com todos os crimes que envolvem questões financeiras? Portanto, não estou a falar daqueles crimes passionais, nada disso. Estou a falar de crimes apenas que envolvem questões financeiras. Como a corrupção, como o tráfico, como os roubos e assaltos, por aí fora. O elemento comum é o dinheiro físico. Por exemplo, ninguém se lembraria de corromper uma pessoa passando-lhe um cheque sequer, ou então fazendo uma transferência bancária. Basta ver o que aconteceu no processo da Lava Jato, a quantidade de dinheiro que se encontrou escondido das pessoas. Ou então quem viu aquela série sobre não estou-me a recordar agora qual era aquele traficante dos anos 80 na Colômbia, mas entretanto depois apanhei o nome, e em que nessa série se vê que o grande problema que eles tinham era aonde guardar o dinheiro. A dada altura eles começam a abrir buracos e a enterrar o dinheiro porque já não tinham mais onde abrir buraco. Portanto, o elemento comum que existe em todos esses tipos de crimes é o dinheiro físico. Então, é preciso entender que quando se dá ênfase a essa possibilidade do Estado não saber o que é que você faz com o dinheiro, basicamente, e isso não é dito, obviamente, o que se está aqui a dizer, eu não quero que o Estado saiba que as fontes da minha renda, parte dela ou toda ela é de origem ilícita, eu não quero que o Estado saiba que eu sonego impostos, eu não quero que o Estado saiba que eu comprei o político tal, o juiz tal, ou enfim, eu não quero que o Estado saiba que eu cometo crimes. As pessoas não dizem isso nos vídeos, mas se vocês fizerem uma análise mais profunda do que está a ser dito, basicamente é isso que se trata. Se não, eu pergunto, qual problema você tem, você que trabalha e que vive do seu trabalho, todo o rendimento que ganha é lícito, você paga os seus impostos devidamente, qual o problema você tem se o Estado souber que você foi ao botequim da esquina e bebeu uma cerveja, tomou um café com os amigos? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Qual o problema que você tem se o Estado souber, até porque ele vai saber de alguma maneira, que você comprou um carro? Problema algum, afinal de contas, mesmo que você não quisesse, mesmo que você pagasse a dinheiro, em algum momento o Estado ia saber, porque você ia ter que registrar esse carro. Mas partindo do princípio que isso fosse possível, desde que a sua fonte fosse uma fonte legal, nenhum problema no Estado saber. O que é que você não quer que o Estado saiba? O que você não quer que o Estado saiba
é que você comete crimes. Basicamente é disso que se trata. Portanto, quando se tenta atacar a transparência nesse processo, é isso que devemos ter sempre presente. Mas, entretanto, ele avança com as falácias e diz que as bitcoins são rastreáveis. Só que aqui ele põe um parênteses. E nesse parênteses é que está o busilis da questão. Desde que você saiba quem é o dono da carteira. Não. Você até pode saber, descobrir quem é com alguma dificuldade, descobrir quem é o dono da carteira. Só que se você descobrir quem é o dono da carteira no momento em que é feita a primeira transação, você não vai conseguir rastrear todo o processo. Porquê? Porque você precisa depois saber quem são os donos de todas as carteiras por onde aquele dinheiro passou. Portanto, a rastreabilidade é basicamente impossível. É uma falácia dizer-se que só parcialmente as bitcoins são rastreáveis. Não, as bitcoins não são rastreáveis. Não por acaso isso é feito, é a propaganda que é feita dela, o grande mérito que é apontado das bitcoins é precisamente o facto de elas não serem rastreáveis. E reparem, todos eles sabem que as bitcoins têm um risco extremamente grande. Você facilmente, se alguém lhe roubar a sua carteira, você não tem a quem se queixar. Se alguém o burlar e você cometer um erro simplesmente a fazer um pagamento sei lá, um erro por um dígito, e um dígito pode ser um zero, que de repente multiplica por 10 aquilo, o que você deveria pagar, nada, a Inês é morta, você não pode fazer nada, você não tem a quem se queixar, você transferiu o dinheiro a mais para a pessoa, esse dinheiro está perdido. E isso não lhes importa. E você deve se questionar, caramba, porquê que algo tão arriscado, porquê que algo em que eu posso perder tudo que eu tenho não é suficiente para eu ter medo dessa coisa e eu ainda assim defendê-la? Voltamos ao que eu disse ao início. Porque quem lida com essas coisas são pessoas que usam esses meios, sobretudo porque elas praticam e querem continuar a praticar coisas ilícitas. Elas querem continuar a cometer crimes impunemente. Portanto, é sempre isso que você deve ter presente. Não, como é que as pessoas que levantam tantos problemas, como nós vamos ver por tudo isto que eu ainda tenho para falar, sobre o problema do Estado conhecer todas as suas transações, não mostram uma preocupação por aí além pelo facto de você perder toda a sua carteira. Basta que você instale um software maligno. Eu vi um vídeo na internet de um caso de uma pessoa que esteve quase a perder a sua carteira, só não ocorreu porque conseguiu reparar que tinha instalado no seu celular uma aplicação de um hacker qualquer e teve ainda tempo, agiu muito rapidamente, ainda conseguiu salvar a sua carteira. Se não, teria perdido toda a sua carteira e não haveria nada a fazer, não tinha quem se queixar. Outra coisa que essa pessoa chegou a mostrar, e é uma pessoa que investe em bitcoins, imaginem, foi um caso de um site que apareceu na internet que conseguiu a convencer as pessoas, não sei de que forma, não sei se aquilo foi uma carteira, não percebi exatamente como é que foi feita a burla, mas a dada altura, as pessoas quando foram lá, pensando que tinham dinheiro, o próprio site, rindo da cara delas, o que aparecia uma mensagem a dizer: você foi burlado e não há nada que você possa fazer. E é exatamente isso que acontece. E mais uma vez, caramba, como é que algo tão arriscado como isso, de eu poder ser facilmente burlado, perder facilmente uma fortuna, ainda assim as pessoas defendem isto e estão preocupados com o facto do Estado saber quanto é que você gasta. Voltamos ao mesmo, porque basicamente essas pessoas fazem coisas que não são permitidas. Portanto, se elas forem apanhadas a fazer essas coisas, elas estão a incorrer em crimes e serão julgadas por isso. Bom,
Então, a falácia das bitcoins está por isso desmontada. Outra falácia que eles falam da CPMF, que é aquele imposto que existiu no Brasil durante 8 anos, criado pelo Fernando Henrique Cardoso, em que todas as transações online pagavam uma taxa insignificante, acho que era de 0,25%, ou coisa do género. E essa taxa foi criada basicamente porque o objetivo era precisamente controlar, ter algum controlo sobre as transações. Era uma forma de rastrear facilmente as transações, porque reparem que as taxas eram muito baixas. E como ele diz, e é verdade, havia, com a existência do dinheiro físico, era muito fácil fugir a esse controle. Bastaria você ir à caixa automática, levantar o seu dinheiro e a partir daí passar a usar dinheiro físico em vez de usar as transações. E estamos a falar de 0,25%. Portanto, a razão que está por trás não tem a ver com o imposto. É uma falácia dizer que é um imposto. Estamos a falar de um imposto extremamente baixo. A razão que está por baixo, mais uma vez, é o facto de você querer fazer coisas que você não quer que o Estado saiba. Esta questão está sempre por trás disso. E depois o que ele diz é que com a criação das portanto, as moedas digitais do Banco Central, passaria então a ser mais fácil para o Estado criar um tipo de imposto digital que seria basicamente o retorno das CPMFs. Aí eu pergunto, porquê? Fernando Henrique teve alguma dificuldade em criar as CPMFs? Nenhuma. Recentemente, Paulo Guedes, por mais do que uma vez, falou no retorno das CPMF. Qual foi a razão por que elas não retornaram? Foi motivos políticos. Não teve nada a ver com questões técnicas, não teve nada a ver com questões tecnológicas, não havia nenhuma dificuldade, não há hoje nenhuma dificuldade no retorno das CPMF. Só não voltou por que os políticos entenderam que, se voltasse, eles iriam ser penalizados nas próximas eleições, porque esse era um imposto que foi fortemente atacado. E foi fortemente atacado precisamente por essas pessoas que nós estamos a falar aqui. Essas pessoas são, naturalmente, as pessoas que mais influência têm sobre o meio político, são as chamadas elites financeiras, e claro que têm, com o forte poder que eles têm, conseguem que tudo isto que vai-lhes afetar diretamente, controlar, já ao contrário do trabalhador de um modo geral, que não tem poder nenhum para fazer isso. Inclusivamente, os sindicatos, infelizmente, não protegem o trabalhador como deveria proteger, não fazem o seu trabalho, mas isso é um problema que tem que ser os próprios trabalhadores a corrigir, tirando os dirigentes que lá estão e que não fazem o seu trabalho e colocando os outros que façam. Mas, como nós vemos sempre que se fala em questões de direitos trabalhistas, uma das coisas que é sempre atacadas são os sindicatos, ou seja, tudo que tem a ver com questões que defende as classes médias baixas, portanto, e os trabalhadores, é fortemente atacado, é apontado como é necessário retirar direitos, porque isso faz crescer a economia, e nunca ninguém viu crescer a economia quando corta os direitos. Isso é uma falácia. Nunca aconteceu isso, não, o que acontece é exatamente o contrário, mas pronto, é sempre essa história que vem, e depois na prática aquilo que se vê é exatamente o contrário. Mas como eu disse, esse grupo é um grupo que tem de facto muito poder e acaba por conseguir atacar por um lado, fazer por um lado com que a classe média e a classe trabalhadora, de modo geral, pague os impostos que eles não pagam, porque eles conseguem fugir, e eles conseguem fugir de diversas formas, quer através de lobbies junto ao poder político, quer através desses artifícios que vão sendo criados, e portanto acabam sempre por levar deles avante. Então acontece essa coisa extraordinária, toda a gente ouve nos meios de comunicação que o Brasil é um dos países onde a carga tributária é mais elevada do mundo. Primeiro, é mentira.
entre os países da OCDE, o Brasil está na média, mas sim, é verdade, o Brasil é o país que uma maior taxa tributária do mundo, mas para as classes médias e baixas. Porque se vocês forem analisar, existem estudos na internet, é só procurar no Google, que estão lá gráficos que mostram isso. Inclusive eu já vi um vídeo do também esqueci agora o nome do economista Eduardo Moreira, em que ele mostra exatamente isso, um gráfico que mostra como o Brasil se situa na média dos países da OCDE em termos de taxa média de imposto de renda, e noutro gráfico mostra, quando se divide por classes sociais, que entre a classe média e as classes mais baixas está em primeiro lugar, com mais fortemente penalizada pelos impostos, e depois, quando se vai ver as classes sociais mais altas, está em último lugar. Ou seja, o Brasil está em primeiro quando se trata das classes sociais, as classes médias e médias baixas, e está em último nas classes altas. Isso faz com que a taxa esteja na média. Então, quando essa elite diz que a carga tributária no Brasil é muito elevada, eles não dizem, atenção, essa carga tributária é muito elevada, mas para vocês daí de baixo, não é para nós. Para nós isto é um paraíso fiscal, para nós isto é uma maravilha. Não, o que eles fazem é dizer que a carga tributária é muito elevada no Brasil, ponto, como se fosse para todos. E dessa forma, como a classe média, como a maioria da população sente de facto que as caixas tributárias penaliza fortemente, dizem, eles têm razão, a carga tributária é muito forte. Só que, mais uma vez eu insisto, é muito forte para a grande maioria dos brasileiros, para aqueles que vivem do seu trabalho, mas não para essas pessoas que aparecem nos mídias, que têm o poder, que têm a capacidade de pressão, porque essas sabem que vivem num paraíso fiscal. Então, continuando com as falácias, vem então a última, e esta é das mais fáceis de desmontar. Com o Estado sabendo absolutamente tudo sobre o que você faz, quais são as suas fontes de renda e o que é que você faz com o seu dinheiro, o Estado passa a ter um poder absoluto, o poder, por exemplo, de que depois ele faz, nessa parte nem vou pôr do vídeo, que não vale a pena, que ele usa termos para falar de socialistas e de uma forma que, mal eu ouço essa forma com que eles caracterizam quem pensa diferente deles, já vi o seu perfil, já vi de que tipo de pessoa se trata, muitas vezes não perco mais tempo, mas como eu gosto sempre de saber o que é que pensa o outro lado, eu faço algum esforço para saber o que é que eles estão a dizer, e pronto, e neste caso eu fui até ao fim. E de que é que se trata? Então ele diz que vai ser muito fácil para os Estados bloquear as suas contas. Então agora vem aquela pergunta fatal. Se é assim, quer dizer que na situação que nós temos agora, sem as CBDCs, é muito difícil bloquear as suas contas. Caramba! Quer dizer então que o Melo o Collor de Melo não conseguiu bloquear as contas dos brasileiros na década de 80, porque a tecnologia naquela altura era muito mais atrasada do que hoje. Então aquilo que se diz que o Collor de Melo de um dia para a noite bloqueou as contas de todos os brasileiros era mentira. Afinal, isso não ocorreu. Olha que maravilha. Você vai descobrir agora que andaram-lhe a contar uma história que não é verdade. Você vai descobrir agora que os seus pais, os seus avós, que viram os seus dinheiros bloqueados quando o Collor de Melo assumiu o poder, que eles estavam a mentir, que isso nunca aconteceu. Vocês estão a ver a falácia? Quer dizer, eles montam um cenário como que as CBDCs vão dar um poder ao Estado, como se o Estado não tivesse já esse poder. Vai tornar-se muito mais fácil, como não fosse já extremamente fácil para o Estado fazer tudo aquilo que eles querem. Então a questão é o quê? Porquê que eles não fazem? Eles não fazem por questões políticas. Porque nos regimes totalitários, mesmo nos regimes totalitários, eles sabem que têm consequências. Se eles fossem fazer
Qualquer político que decida bloquear as contas dos seus cidadãos, ele está a impor em causa o sistema financeiro. Toda a credibilidade do país vai abaixo. As consequências são mais negativas para o Estado do que positivas. Portanto, criar-se essa ideia de que são as CBDCs que vão empoderar o Estado, por isso é um absurdo. E eu agora quero chamar-vos a atenção para mais uma coisa. Nos países nórdicos, a transparência em relação a essas questões, há muito tempo, é total. Qualquer pessoa, eles por acaso lá são muito coerentes, porque eles não exigem a transparência das contas apenas da classe política. Claro que a classe política é vigiada mais de perto, mas não, a transparência é de todos. Até porque faz todo o sentido. Eu não posso exigir que o meu vizinho, por ser político, por ser deputado, por ser senador, ou seja o que for, que as contas deles sejam transparentes e querer que as minhas não sejam, não. Porque não tem nada a esconder. Qual é o problema? Então, a questão que vocês, quando ouvirem falar sobre isso, lembrem-se apenas do seguinte. Você tem alguma coisa a esconder da administração fiscal? Se não tem, então eu lhe digo, meu amigo, você vai ser o maior beneficiado, toma nota, o maior beneficiado das CBDCs. Porquê? Porque provavelmente você não vai precisar sequer de apresentar a sua declaração de renda. O Estado vai saber, todos os anos, quanto é que você ganhou, de onde é que ganhou, aonde gastou, dependendo de onde gastou, se esses gastos são dedutíveis ou não, e a sua declaração de renda aparece toda totalmente preenchidinha, tudo direitinho, isso o Estado só diz, ou você tem a pagar, ou tem a receber. Mas esse nem sequer será o benefício maior. Vocês sabem qual vai ser o benefício maior? É que os que estão lá em cima e que hoje vivem no paraíso fiscal e por isso estão muito preocupados, vão sair desse paraíso, vão cair desse paraíso. Eles vão passar a pagar impostos como vocês pagam. Aí você diz, e o que é que isso me afeta? Afeta sim. Afeta positivamente. Porque a partir do momento que essas pessoas passarem a pagar impostos, a partir do momento que essas pessoas pagarem os impostos que são devidos proporcional à renda que elas têm, automaticamente o Estado vai poder baixar os seus impostos. Você vai ter força para exigir do Estado uma redução efetiva dos impostos. E nessa altura, provavelmente vai baixar não só para si, vai baixar para as outras classes sociais também, vai baixar para toda a gente, mas você vai ser o grande beneficiado. Porque, pensa o seguinte, por cada sonegador de impostos, e sobretudo se esse sonegador for um grande sonegador, haverão pessoas que estão a pagar por eles, porque o Estado, seja mínimo, seja máximo, seja médio, seja o que for, o Estado tem custos. A democracia tem custos. E se existe um grupo de pessoas que não estão a pagar por esse custo, quer dizer que as outras estão a pagar por esse custo mais do que o que deveriam pagar. Então, meus amigos, quando vocês ouvirem esses vídeos, vão lá, coloquem nos comentários. Isto é uma grande falácia. Na verdade, isto vai ser mau, vai ser muito mau para vocês. Mas para mim vai ser excelente. Para mim, estou a adorar. Para mim, o que eu queria mesmo era que, de facto, isto avançasse rapidamente, que o Banco Central rapidamente passasse a ter um monopólio na emissão de dinheiro. O que eu queria mesmo é ver o fim do sistema financeiro tradicional. Porquê é que eu hei de ir a um banco a partir do momento que tem as CBDCs? Se todas as transações passam pelo Banco Central, se o Banco Central conhece a minha situação financeira tão bem ou melhor do que eu não preciso dos bancos para nada. Eu, pura e simplesmente, vou no banco, tenho uma conta no Banco Central, chego lá, olha, eu preciso de um crédito de X. O sistema até pode fazer isso de forma automática, fazer uma análise automática da sua conta e diz assim, você tem condições para pagar as suas contas sem problema nenhum. Olha, você também vai pagar juros. Pronto, eu ponho lá na sua conta 1.000 reais, 10.000 reais
e eu tenho a certeza que você vai pagar porque você tem rendimento para isso e não vai pagar juros nenhuns. Até porque os juros é outra forma de gerar dinheiro de forma artificial. Não é? Então, o Banco Central, como passa a ter o monopólio da emissão de dinheiro, o dinheiro que tem em circulação é suficiente, não há nenhum motivo para emitir mais CBDCs. Então, para que é que vamos emitir CBDCs? Você vai ter crédito a juro zero. Ou então não, a juro zero, não, você vai ter um juro 1,5, você vai ter 2. Conforme, quer dizer, o Banco Central terá um mecanismo de controlo, por exemplo, da inflação, muito melhor do que tem hoje em dia. Porque quando ele fixar as taxas de juro, essas taxas de juro vão ter uma efetividade muito maior do que tem hoje. Porque, por exemplo, quando o Banco Central fixar uma taxa de juro de 5%, e você tem lá a sua conta no Banco Central, claro que isto vai levar, poderá levar, naturalmente, a um aumento do preço das coisas, mas também que vai haver uma redução no consumo, porque você vai ter 5%. Já é interessante deixar o meu dinheirinho lá a render. Já é interessante tomar menos um ou dois cafezinhos por dia. Já é interessante, se calhar, aquele carro que eu estava a pensar em comprar, esperar mais um ano ou dois, porque, entretanto, o preço até pode baixar. Porque a partir do momento que o Banco Central passa a ter um controle total sobre a emissão de moeda, controlar a inflação vai se tornar extremamente fácil. O Banco Central vai ter uma responsabilidade a esse nível muito maior do que a que tem hoje. Porque a que tem hoje ele pode mexer nas taxas de juros e as consequências só se notam algum tempo mais à frente, porque ele fixa taxas de juros, mas como ele não está envolvido diretamente com o crédito, ele não pode fazer mais nada, a não ser fixar estas taxas de juros. Mas a partir do momento que ele passa a ter envolvimento direto com o crédito, a partir do momento que ele passar a pagar juros mais altos para as pessoas que têm lá o dinheiro e a cobrar juros mais altos para quem for pedir crédito, automaticamente o reflexo disso na economia será instantâneo. Portanto, controlar a inflação vai se tornar um processo muito mais fácil do que é hoje em dia, incomparavelmente mais fácil. Bom, basicamente era isto que eu queria falar. Espero que você tenha assistido o vídeo até aqui. Se assistiu o vídeo até aqui e caso não tenha posto lá o seu like da ordem, é a hora de fazer, é agora. Publicar esse vídeo nas suas redes sociais, porque é preciso que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, porque muitos vídeos estão a chegar às pessoas com essas falácias e eu não vi até agora nenhum. Aquilo que eu estou a falar aqui neste vídeo e que vocês ponham em causa, como eu digo sempre, aquilo que eu estou a dizer, investiguem, vejam se aquilo tudo que eu falei até aqui tem alguma lógica, tem alguma ligação com a realidade. Se você tiver dúvidas, investigue se é assim ou não. E, como eu digo sempre, pense pela sua própria cabeça, não se deixe influenciar, seja por quem for, nem mesmo por aquilo que eu digo aqui. E se você fizer isso, eu sei que dá trabalho e muita gente acaba por assumir-se a determinadas posições por uma questão de preguiça, mas não tenha nenhum problema. Se você quer uma pessoa ser informada, você tem que ir atrás da informação. Não se limitar a ouvir as pessoas e, pura e simplesmente, acreditar naquilo que elas dizem. Procure você mesmo analisar tudo aquilo que é dito, ver se existe lógica, se existe coerência, e então, se você descobrir que nada daquilo faz sentido, ponha tudo aquilo em causa e crie você própria a sua própria lógica. Então, ficam por aqui e esperemos até o próximo vídeo. Não sei se ainda vou gravar mais um vídeo hoje. Se não gravar hoje, quero ver se começo a gravar. Eu estou sempre a dizer isso. Vocês provavelmente estão a pensar, você está sempre a dizer que vai começar a gravar com mais frequência e acaba por deixar alguns intervalos grandes. Mas eu sinceramente, o que acontece é que muitas vezes eu tenho vontade de gravar os vídeos, mas acabo por me sentir um pouco desmotivado
pela dificuldade que é fazer com que esses vídeos cheguem a um número significativo de pessoas. É tão fácil, mas é mesmo tão fácil fazer chegar vídeos a um número significativo de pessoas com canais que ou só dizem fake news ou só vídeos que não têm interesse nenhum, vídeo, bom, algum interesse terão que as pessoas os veem, mas é tão fácil certo tipo de informação chegar às pessoas e esse tipo de informação que eu coloco aqui é tão difícil de fazer crescer, é tão difícil de fazer chegar ao número de pessoas, por isso é que eu sinto a necessidade mesmo de pedir a sua colaboração, que você mostre esses vídeos aos seus amigos, que os aconselhe também a mostrar a outras pessoas, porque você vai ouvir cada vez mais falar sobre CBDCs, sobretudo porque se você já usa o Pix está desenhado para ser a CBDC do Brasil, do Banco Central Brasileiro, e portanto o caminho já está traçado. Isso será uma questão de 2, 3, 4, no máximo 5 anos. Eu acredito que vai ser muito menos que isso, o real físico desaparecer e passar a ver apenas a moeda digital. E quando isso ocorrer, não tenha medo, não se preocupe. Se você está do lado certo, se você não é daquelas pessoas que batem no peito para dizer que eu sou uma pessoa de bem e quando se vai analisar se descobre uma quantidade de motivos para você não poder se considerar como tal, se você não está desse lado, como eu disse, você não tem nada que se preocupar com isso, porque você está do lado certo e o lado certo não tem nenhum motivo para se preocupar. E reparem que eu estou a dizer isso numa altura que ainda está no poder Bolsonaro. Que tristeza. Bom, fico por aqui, vemos no próximo vídeo.